gente relatava aqui desde os primeiros momentos de ontem, o que seria um prenúncio de tragédia registrada, concretizada infelizmente aí. E o Everton Correia, nosso repórter, ele conversou com a perita Amanda Mello, uma das mais competentes do Brasil hoje, para saber detalhes sobre a cena do crime. O crime aconteceu dentro do apartamento? O que é que a perita encontrou no interior do apartamento? Vamos começar a mostrar aqui para a gente tentar traçar um perfil psicológico do suspeito aqui, ó. Me dá, vai. A perita Amanda Mello seguiu buscando mais detalhes sobre isso e foi quem acompanhou a cena do crime, que é o que mais chamou a atenção, pelo menos por enquanto, dentro desse caso. A gente vai continuar conversando com ela, porque acabam surgindo novos desdobramentos sobre isso dentro das investigações. O que mais chamou a atenção, primeiro, na cena do crime? O que mais chamou a atenção foi o perfil psicológico dele. Isso chamava muita atenção, era um local extremamente organizado, meticuloso, com escritos perturbadores, com desenhos também perturbadores. Isso na casa dele? Na casa dele, que foi o primeiro local que a gente foi. Então, na casa, a gente já conseguia entender inicialmente o comportamento desse acusado. E, inclusive, foi entendendo esse comportamento que também nos levou a achar o cadáver. Analisando todos aqueles vestígios, nós fomos traçando um determinado perfil e comunicamos ao delegado, que direcionou as buscas para aquela região. E ela foi encontrada a 1,5 km da residência que a gente periciou, que era a residência imputada ao Jonathan. A cena de crime era uma mata, o cadáver estava em avançado estádio de decomposição, ele estava todo enrolado, havia 2 lençóis e mais um saco plástico, que era até um saco de colchão, e tudo isso meticulosamente enrolado por fios. Quando a gente abre tudo isso, a gente ainda vê que a cabeça dela também tinha um saco plástico e por baixo desse saco plástico tinha uma toalha, e tudo isso muito bem justo, muito bem apertado ali. Era avançado estado de decomposição, nos chamou a atenção os sinais cadavéricos manifestados, que eram sinais de 48 horas de óbito. Só que aquele corpo tinha sido desovado 12 horas antes da gente encontrá-lo, porque a gente tem imagens de câmera de segurança que nos mostravam isso. Então, a manifestação dos sinais cadavéricos não batiam com o tempo de devolva, o que nos leva a concluir que ele matou muito antes de desovar, que aquele corpo ficou um tempo, se for o caso naquele apartamento, até ele desovar. Acredito até que após matar, ele já enrolou e assim deixou. Isso evitou o odor forte já inicial e evitou a colonização por moscas e larvas também já inicial. Pelos vestígios, ele mata... Não posso falar que ele mata, né? Ele está sendo acusado de matar. Depois, se foi ele no caso, enrola todo aquele corpo e deixa ele naquele ambiente por um tempo, provavelmente para se saber o que se iria fazer, né, com aquele corpo. A gente tinha uma pá dentro da casa e isso fugia completamente ao alinho dos objetos que estavam ali, aquela pá não se encaixava. Como ele sai com o corpo inicialmente num carrinho de mão, e aí eu falo como ele sai porque tem câmeras de segurança, tem testemunha ocular que falam isso, provavelmente ele teve um tempo anterior para cavar uma cova e depois ele sai, só que aí ele é surpreendido por uma testemunha. E eu acho que ele desiste quando ele pega a moto e coloca o corpo na moto e desova na mata em que a gente encontrou. Além das marcas no corpo, a senhora também teve o acesso à moradia dele e lá também existiam traços que chamavam bastante atenção, como a organização. Sim, isso é um traço psicológico que nos fala muito sobre a personalidade dele. Eu ainda vou fazer de uma maneira bem mais detalhada essa análise comportamental, eu vou me valer da ajuda de um especialista nisso e eu com certeza eu vou tecer sobre isso no meu laudo. É uma área... não tão comentada na perícia, mas ela é importantíssima e a gente vai demonstrar isso nesse caso. Que tipo de desenhos e anotações foram encontradas? Tinha muitos desenhos e todos eles tinham figuras demoníacas. Todas tinham chifres, ou tinham fogo, tinham caveiras. Até personagens de desenho animado, por exemplo, eu lembro muito que tinha um Bart Simpson, né, do desenho Simpson. O Bart Simpson tinha chifre, então tudo fazia referência a uma figura demoníaca. Isso chamou bastante atenção. Tinha até uma caveira coroando uma moça,
que também foi desenhado. Então, tudo isso chamava muita atenção. E os escritos não fugiam a esse cenário. Eram escritos tão perturbadores quanto essas imagens. A perícia já consegue, com base nessas informações, relacionar esse crime ao ocultismo também? Não. O fato da gente ter encontrado livros de ocultismo e bruxaria no ambiente não significa automaticamente que isso foi usado no evento ou que isso foi o norte do evento, não. O que a gente pode falar é apenas que a pessoa que residia naquela residência tinha alguma atração por aquele tipo de religião. Inicialmente é só isso que a gente pode falar. Quais são os procedimentos em relação ao corpo? A gente sabe que agora o corpo segue aqui no IPC, pelo menos até esta manhã, e vai seguir por um período. Que período é esse e por que esse tempo de congelamento? Sim, o corpo chegou aqui no início da noite de ontem e ele vai ficar em resfriamento, em câmara fria, durante todo esse dia. E amanhã de manhã a gente vai proceder à necrópsia. Por que faz isso? Como o corpo estava em avançado estado de decomposição, ele fica colonizado por larvas, inúmeras larvas, além de moscas. E isso dificulta muito o trabalho dos peritos sobre esse corpo, porque as larvas, elas não só... elas também saltam do corpo, elas também fazem isso. Elas tanto rastejam pelo corpo, como elas também fazem saltos. Isso prejudica muito na hora da análise. Então, se faz o congelamento para que essas larvas morram. E aí, depois que se retirar da câmara fria, essas larvas são retiradas e aí pode-se proceder ao exame cadavérico. Tem outros procedimentos para serem feitos também em relação à violência sexual. Vai ser possível analisar o corpo em relação a esse assunto? Como o corpo está em avançado estado de decomposição, a gente já sabe que isso pode dificultar a leitura de determinados vestígios, como o de violência sexual. Inclusive, pode levar até a perda de algum desses vestígios. Mas a gente não vai deixar de tentar, pelo menos, trabalhar com eles. Durante a necrópsia que eu vou acompanhar, eu vou solicitar uma coleta de material da região íntima da vítima para encaminhar ao laboratório específico e ver se a gente consegue pegar alguma coisa com relação a isso. Previsão de liberação do corpo? Amanhã, meio-dia, no máximo. É um caso complexo. É um caso bem complexo, que une várias forças, une vários setores do IPC. Eu fiz o local, tive o auxílio da minha colega Roberta, que é psicóloga e pôde auxiliar nessa análise comportamental inicial da cena, mas não vai parar na gente. A gente tem o trabalho da medicina legal, a gente vai ter o trabalho dos laboratórios forenses, como de informática, como de DNA, como de biologia, para auxiliar. No final, todos esses laudos serão juntos num só, que eu tentarei dar a mais rápida celeridade. Como você viu ali, né? A doutora Amanda estava falando ali e já falava que existia um certo processo do corpo já estava em estado de decomposição, tá? Para isso acontecer, muito provavelmente ela foi morta em meados do sábado. No meu entender, em meados do sábado a perícia pode falar. Eu estou falando isso, em meados do sábado ela pode ter sido morta pelo estado de decomposição que você viu ali. A gente teve acesso a umas imagens de uma borracharia que fica na mesma rua onde o Jonathan foi encontrado. Olha aí, lá no Jardim Cidade Universitária. De acordo com as informações que a gente colheu no local, agradecer o Verinho Paparazzo, tá? Que fez o registro aí no sábado. Sábado, Patrícia estaria aí com o Jonathan. Nesse momento aí, ó, o Jonathan tá lá em cima de camisa preta, blusa preta, você tá vendo ali, ó. O momento foi registrado por essa câmera, mas não pega a Patrícia. Segundo o proprietário da borracharia, uma jovem estava com o Jonathan. Muito provavelmente pela estatura, pela característica, seria a Patrícia. A Patrícia pode estar ali fora no sábado, tá? As características, né, foi passado que seria talvez ela. Tá? O rapaz, ou seja, o acusado, o suspeito aí, ele sempre frequentava essa borracharia aí, tá? Foi resolver um problema de pneu. Se você olhar direitinho, data pelo sábado, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Muito provavelmente a Patrícia está viva aí nesse local aí. Muito provavelmente a Patrícia está aí. O Jonathan, ou seja, ele foi aí resolver um problema de pneu, tá? Com uma jovem que muito provavelmente seria a Patrícia. 8h30 da manhã, tá? Talvez seria o último dia de vida, a última manhã de vida da Patrícia aí. Pelo estado encontrado de decomposição do corpo, como disse lá, já estava em estado avançado. Aí, eu lembro aqui, viu, Júlio, que a gente trouxe aqui um relato de uma conversa de WhatsApp de ontem da mãe com o que seria com a Patrícia.
E eu já estranhava, né, o diálogo da mãe com a Patrícia. Não batia pela conversa. Muito provavelmente não era mais a Patrícia falando ontem naquela conversa que a gente mostrou aqui ontem, tá? Agora deixa a gente